nosso tema de hoje é o Cristo Consolador e o outro Consolador. É um tema bem propício para essa época que nós estamos passando. Então, nós vamos, antes de ler o capítulo, nós vamos entender o sentido da consolação, da vinda de Jesus, que Jesus é o Consolador. Depois ele anuncia o outro Consolador. E nós vemos esse Jesus como Consolador já anunciado, inclusive, no Antigo Testamento. Pelos profetas que mais foram sensíveis à inspiração de Jesus. Porque, como governador de nosso planeta, por óbvio que ele inspirou toda aquela gama de profetas, de sábios, que foram passando para todas as populações de todos os tempos os ensinamentos. Ele é um inspirador de todo o progresso da humanidade, inclusive o progresso de natureza moral e filosófico. E desses profetas, o que mais foi sensível ao ouvido de Jesus, aliás, deixou seu ouvido mais sensível aos ensinamentos de Jesus, nós temos Isaías. Isaías tem, em suas profecias, todo o capítulo 52 e o capítulo 53, que é o ápice das suas profecias, falando da vinda de Jesus, da vida de Jesus, do começo ao fim, da vinda até a crucificação. E a vinda do Consolador, Isaías previu no seu capítulo 61, 1 e 2, em que ele diz aqui, as Bíblias, cada uma tem palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. As 3 Bíblias que eu tenho, cada um tem um texto diferente, mas diz a mesma coisa. É problema de tradução. As boas novas da salvação. O capítulo 61 e 2. O capítulo 61, diz: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, nós vemos aqui esse sentido de ungir o Senhor, não é o sentido de ungir, colocar óleos, aqueles óleos santificados, que também tem esse sentido, mas o sentido de ungir de escolhido. E esse Consolador que já está aqui, no capítulo 61, também ele está no capítulo 51, 12. No capítulo 51, 12, em que nós vemos: eu sou aquele que vos consola. No 66, 13, como alguém é que consola a sua mãe, eu vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolados. E ainda no capítulo 59, versículo 9, rompei em júbilo e exultai a uma, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. Jerusalém aí no sentido de humanidade. Então nós vemos que a sensibilidade de Isaías, que fez inclusive com que ele fosse escolhido para Jesus, para anunciar a sua vinda. Quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, quando foi-lhe dado os escritos de Isaías, justamente o escrito de Isaías para ele ler, Jesus explicou, foi justamente naqueles capítulos que anunciava a sua vinda e diz: e hoje completou-se a profecia. E aí nós poderíamos até perguntar, por que Jesus ia na sinagoga ler? Jesus era um rabino. Por isso ele era chamado de Rabi, ou Rabone, como meu mestre, como se referiu a ele, Maria Madalena. E Jesus era o primogênito, como primogênito de Maria e de José, cabia a ele, desde menino, estudar na sinagoga. Porque no regime de escravidão da Babilônia, os judeus foram proibidos de fazer as suas transcrições da lei e dos profetas, e eles usaram o ensino oral. Começaram a pegar todas as crianças, todos os primogênitos, escolhidos de todas as famílias, para que estudassem nas casas, decorassem
Mas não decorar no sentido de alterar, decorar no sentido literal das lições, tudo aquilo que está contido na lei dos profetas. E esses primogênitos, mais tarde, seriam os rabinos, que quer dizer professor. Por isso Jesus é um mestre, ele é o professor. E ele podia ir à sinagoga ensinar. Daí alguém pode questionar, mas quando ele era menino também foi à sinagoga e discutia com os doutores da lei. Mas aí ele não estava ensinando os doutores da lei, ele estava trocando ideias, já com aquela sabedoria, o espírito perfeito, por óbvio que tudo sabe. Então, nós vemos que essa escolha de Isaías e essa identidade, ela é perfeitamente explicável para aquele quem é médium, sabe que quanto mais apurado o médium, melhor ele apreende a comunicação e melhor ele passa essa comunicação. E se nós formos procurar lá no Consolador, Emmanuel, na pergunta 267, ele diz que Jesus inspirava diretamente todos aqueles que faziam previsões e predições sobre o Evangelho. Então, nós temos aí explicadas essa condição de Jesus como o nosso Consolador. Agora, nesse texto, o Cristo Consolador, vinde a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceite o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrando repouso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí nós vamos ter que entender que Jesus sempre ensinou por símbolos e metáforas. Por óbvio que alegorias e parábolas. Mas, nesse caso, ele utilizou metáfora. E as metáforas? Jugo e fardo. O jugo, o que é? O jugo é o que nós chamamos de canga. É aquela peça de madeira que você coloca no pescoço do animal para que ele puxe uma carroça ou um carro de boi para transportar mercadoria. E o que é o fardo? O fardo, o nome disso, é o fardo. Então Jesus diz, o meu fardo é leve. Jesus não está revogando a lei da física, porque todo fardo que se preze tem um peso. Então, por que o fardo de Jesus é o mais leve? Porque todas as vezes que nós apreendemos as lições que ele nos passa, conforme nós vamos assimilando essas lições, o peso que nós trazemos da alma, o peso que nós trazemos da consciência, de todas aquelas vicissitudes que nós passamos ao longo de nossas encarnações, isso, em todas a nossa vida, isso pesa para nós. Então, a cada vez que nós temos uma contrariedade, cada vez que temos um sofrimento, cada vez que temos um obstáculo diante da vida, isso para nós é um peso. Então, nós podemos aliviar esse peso. Quem nos alivia esse peso? É Jesus. E ele explicava, usou o fardo é leve, porque Jesus falava para pescadores, falava para pastores, falava para agricultores, que era a atividade econômica do povo da época. E eles entendiam isso. Essa é a linguagem que ele usava. A metáfora, justamente para explicar como ele poderia fazer-se entender por ele. E é nesse ensinamento que nós temos que ver aqueles que querem estudar o Evangelho, tem que estudar o Evangelho e também a história da Palestina no tempo de Jesus. Se você não conhece a geografia, não conhece a economia, os aspectos socioeconômicos da Palestina, a política da Palestina, se você não conhece, você não tem condição de colocar os ensinamentos de Jesus ali e extrair dele as lições mais sutis, mais profundas. Porque senão é fácil nós lermos o Evangelho e nós vamos nos apegar apenas ao aspecto moral. Apenas ao aspecto de dizer, o Espiritismo diz, é assim, e nós ficamos naquilo. Qual o sentido? O que tem atrás da profundidade dessas lições? Então, nós vemos que Jesus, ele
primeiro Consolador, e depois ele nos promete o outro Consolador. E aí, quando ele nos promete o outro Consolador, aí eu me socorro do texto que está na Gênese. Na Gênese, em que tem um belo texto que Kardec explica a anunciação do Consolador. Se vós me amais, guardai meus mandamentos e pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, e que esse mundo não pode receber, pois não vê, mas vós o conhecereis, pois ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo quanto vos tenho dito. Esse é o trecho que Kardec escolheu para colocar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, um texto de João. Mas mais adiante, do capítulo 16, há um trecho do Evangelho de João que diz: quando esse Espírito da verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. E esse outro Consolador é aquele que vai desvendar os segredos do ensinamento de Jesus. Porque os rabinos ensinavam por segredos, porque nem tudo aqueles que aprendiam tinham a capacidade de conhecer. É aquilo que nós, do Espiritismo, que Emmanuel fala com muita propriedade, retirada dos véus, retirada aos poucos, aquilo que encobre um ensinamento, qualquer coisa que seja colocada para ser dada para o nosso conhecimento. Então, aos poucos, o conhecimento é que nos vai dando essa condições de tirar o véu. E quem que vai nos ajudar? Um outro Consolador, as vozes do céu. Aquele que é o Espírito da verdade, que, como vai usar uma expressão de Emmanuel, ele diz que são aqueles gênios sombrios que saíram das cavernas para invadir o campo do Senhor. Então, esse Consolador, que eles nos trouxeram toda a interpretação vindoura dos ensinos de Jesus, coube a Kardec desistir para nós. E eu sugeriria a vocês que lessem obras póstumas a explicação toda que foi escrito de Kardec, as anotações que foram encontradas em seu acervo literário, as anotações que ele deixou falando de como o Espírito da verdade se apresentou a ele. E também tem na Revista Espírita, de 1862, também tem a mensagem de Allan Kardec, ele fala do Consolador, e que também tem a minha missão, e que é as explicações todas de Kardec explicando a missão dele. Quer dizer, os profetas foram os batedores de Jesus, e os espíritos, as vozes do céu, os batedores de Jesus. E os trabalhadores foram os batedores de Kardec, os médiuns de todo mundo, que se uniram para materializar as vozes dos céus. Então, para lembrar a expressão feliz de Herculano Pires, ele diz muito bem, é a graça que descia dos altos para encontrar-se com uma equipe de trabalhadores que se elevava para recebê-los. Então, nós vamos ver aqui, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, a apresentação que as próprias vozes do céu, os próprios integrantes da falange do Consolador, registra como o início que Kardec aproveitou essa manifestação no início do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira obra da codificação. Aqui nós temos João Evangelista, Agostinho, Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Swedenborg, Franklin, e aqui não tem o nome de Joana de Ângelo, porque ela se identificou apenas em 2 mensagens como espírito amigo. Mas há também, além desses, que são os mais famosos, tem uma série de espíritos que preferiram ficar no anonimato. Porque não são 10, 12, são centenas desses que formam essa pleiade de espíritos iluminados que aceitaram o convite de Jesus
para trazer-nos o outro Consolador, porque já estava na hora do outro Consolador. Quando Jesus nasceu, a Palestina vivia um tumulto. Jesus nasceu no reinado de Augusto, aquele que fez a Pax Augusta, a paz de Roma. Era uma época boa, uma época em que havia todo tipo de desenvolvimento moral, físico, intelectual, econômico. Mas depois, com a morte de Augusto, vem o reino de Tibério e começa a degradação moral, inclusive moral de Roma, principalmente a degradação moral de Roma. E aí passa esse interregno todos para o outro Consolador no século XIX, quando também nós passamos pela idade das trevas, que depois viemos pelo Renascimento. Mas o século XIX já tinha a humanidade avançado o suficiente, principalmente através da ciência, para entender as mensagens. Porque daí Kardec tinha também vários cientistas dando validade àquilo que ele ensinava, aquilo que ele recebia de comunicação. Nós temos Richer, que era um médico que inventou a soroterapia, estudou a anafilaxia. Tem Flammarion, astrônomo. Tem um literário, Arthur Conan Doyle, que é famoso pela sua obra de Sherlock Holmes. Nós temos todos esses cientistas e a própria ciência avançando no século XIX. No século XIX já tinha o vapor, a eletricidade, quer dizer, já dava para explicar melhor o magnetismo, já dava para explicar, e a ciência, a biologia principalmente avançando, para nos dar, inclusive, explicação sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus não era um mágico, um Houdini da época, ou uma fada que batia o bastão e multiplicava peixe. Aquilo tem uma explicação de manipulação de fluidos. E isso, o avanço das pesquisas da biologia, nos mostra que é perfeitamente possível. É perfeitamente possível para o espírito da natureza de Jesus, o espírito puro. Então, nós temos essa condição de que o Consolador nos traz para a equipe de trabalhadores, que são os médiuns. Nós vemos que as consolações que esse ensino de Jesus nos traz é de fundamental importância para nós atravessarmos o deserto que temos que percorrer na Terra, deserto de ideias, deserto de consistência moral, deserto de equilíbrio político, equilíbrio econômico, essa porteira aberta em todos os sentidos do vale tudo em matéria de normas comportamentais, de agressividade, de crimes horrendos. A cada vez o crime ele se sofistica em crueldade, com apoio, claro, do modus operandi daqueles espíritos tenebrosos, que a gente pode chamar até de raspa do umbral, que reencarnaram agora e trazem os métodos que eles sempre utilizaram de maldade nos crimes de hoje. Porque foi-se um tempo que matar uma pessoa era dar apenas um tiro. Hoje os assassinatos são tenebrosos. Hoje a própria lei tem que procurar normas de apenação de crimes, e você começa crime hediondo, crime de matar mulher, crime é crime. Todo crime é hediondo, explica-nos Jesus. Mas nós, diante da fragilidade de nossas convicções de ordem moral, nós achamos que é uma espécie de matar mais ou matar de menos, quanto a morte é uma só. Então, o que o Espiritismo faz? O Espiritismo, que é o nosso Consolador, o Espiritismo explica, trouxe para nós o que é, por que nós viemos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que ter essas explicações. Por que o meu vizinho sofre? Por que o meu vizinho tem um filho deficiente, com 2, 3 tipos de deficiência, e eu tenho plena saúde? Por que uns padecem tanto e outros parece que levam a vida de uma forma muito mais suave, como se o jugo deles fosse apenas um fardo de penas?
Então, o Espiritismo nos explica isso, nos consola, ele nos traz a resignação. Por isso é que não basta, quando Jesus começou com as curas, para chamar a atenção que um novo tempo estava se firmando, Jesus o que fez cada vez que ele fazia as curas? Vai e não peque mais para que algo de pior não te aconteça. Então, quando você tem uma doença de caráter físico, de caráter moral, o que você tem que fazer? Não repita essas atitudes para que não piore, porque depois talvez não tenha conserto nessa reencarnação. E muitas vezes não tem. Como diz Amélia Rodrigues, enquanto não se dá a transformação interior, nós transitamos de uma enfermidade para outra, sem que nós encontramos a saúde real, que é a paz do espírito. É assim que nós vamos caminhando. Então, o que o Espiritismo, que é o nosso consolador, nos explica? Esse Espiritismo que não tem a consistência de religião tradicional. Por isso que Kardec, quando nos trouxe o Espiritismo, ele relutou em apresentá-la como religião. Primeiro ele apresentou como ciência e filosofia, porque à época ele não queria que o acusassem, e isso era muito comum, por óbvio, de ser fundador de mais uma religião, como nós vemos hoje. Tem religião e templos para todos os lados, exploradores do nome de Deus para todos os lados. Kardec, para preservar o Espiritismo desse estigma, ele, de início, não o taxou, não o identificou como religião. Só com o tempo é que adquiriu esse caráter, e aí Kardec realmente abriu o entendimento para todos que o Espiritismo tem o seu aspecto de religiosidade, que aqueles que ainda não tiveram a condição de assumir essa condição de religiosidade encaram como religião, mas que seja, porque ajuda, porque consola, porque nos ensina a entender a mensagem de Jesus. Porque o Evangelho, que nos redime, que nos consola, ele mostra que os aflitos são bem-aventurados. Eles vão nos explicar a justiça das aflições, a causa das aflições, por que nós temos que esquecer o passado, por que nós temos... o mal pode ser o remédio, por que uma doença pode me inibir de atitudes deletérias que podem me levar a quedas piores. Então é melhor, como diz Jesus, é melhor que você seja um cego e não veja. A cegueira é a bênção, é o mal que vai te corrigir. Então nós vamos saber por que no Evangelho um homem de bem morre mais cedo que o chamado homem de mal. E nós julgamos assim, porque esse morreu e aquele não. Nós, os julgadores. Nós vamos saber dos nossos tormentos voluntários. Aí nós vamos aprender o que é o verdadeiro sacrifício, que é as provas voluntárias. Nós vamos aprender que Jesus nos consolou através do Espiritismo com as bem-aventuranças daqueles que têm sede de justiça, os aflitos, aqueles que são puros de coração, os mansos, pacíficos, misericordiosos, os que perdoam, os caridosos, os que toleram os inimigos, não fazem mal para ele, os que lutam na procura da perfeição de si mesmo. E lá está na consolação, do Evangelho. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos que saber pedir, como pedir e por que estamos pedindo. Porque pedir não é abrir a boca e dizer palavras, simplesmente palavras, sem que elas saiam do fundo de nossa alma e elas calem dentro do nosso coração. Então, se bater, abre. Isso o Consolador faz. E tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui hoje, toda vez que batemos, às vezes em que batemos com toda a convicção da necessidade que estamos imbuídos no momento, nós recebemos, a porta abriu. Então, nós temos todos esse trabalho de entender o Consolador. E isso vem com a instrução, isso vem com o amor. Por que diz? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Mas quando falamos amai-vos, é amai-vos que nós temos explicado aqui, o Evangelho está com essa lição bastante, nós já tivemos palestras sobre isso, sobre o amor. Mas instruí-vos não é meramente você montar o seu cabedal intelectual, você se transformar num gênio,
intelectual. Porque isso explica muita coisa. O umbral, as cidades umbralinas, povoadas somente por intelectuais. Gente da mais alta cepa do entendimento, do intelecto. E nós vemos os grandes acelerados da humanidade, que são os intelectuais de alto coturno. Hitler era um intelectual, Hitler era pintor, Hitler amava os cães. Nas horas vagas ele matava os judeus. Então nós vemos que é esse sentido do instruí-los. Instruí-los não é acervo intelectual. Instruí-los é conhecimento. É o conhecimento de todo aquilo da verdade contida por Jesus. Quando você conhece a verdade, e aí ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, é esse tipo de instrução. Porque não adianta você ser espírita se você não lê o livro, você ser médium e não lê o livro dos médiuns. Ser espírita e ler por cima a codificação. Se você não estudar a codificação, se você não mergulhar fundo naquilo que está contido nela, você apenas faz leitura do Evangelho. E pode ler todas as vezes, que você nunca vai lembrar a segunda vez do que você leu. Você não está entendendo o que está escrito lá. Quando se entende, ele penetra na nossa alma e penetra na consciência, que é o principal. Então, é nesse ensino, conhecendo, nós poderemos saber por que o Consolador nos consola. Porque daí você não vai ver gente que fala assim, eu joguei pedra na cruz. Antes, nosso sofrimento se baseasse em ter jogado pedra na cruz. Porque o pedra é o de menos para Jesus, pelo que ele sofreu no Gólgota. Fizeram pior com ele. Teve um que meteu-lhe uma lança no abdômen. E o que foi ele? Longínquos fez pior do que jogar pedra na cruz. Ele feriu Jesus. E o Longínquos aí está, transformou-se, veio mais tarde como um redentor cívico de uma nação, como um grande estadista, embora imperador de um povo ainda ignorante, ainda incipiente nas coisas de Jesus. Então, por isso que nós vamos entender que o Consolador, a responsabilidade que o Espírita tem em levar esse outro Consolador para as pessoas que não conhecem. Mas se você abrir a boca e não souber explicar para as pessoas o que é o outro Consolador, o que é verdadeiramente o Espiritismo, nós vamos ser apenas como aquele fariseu que fica em pé na sinagoga, orando, que todo mundo vê que ele ora, olha que beleza, ele cultiva o Senhor. Então, entender que nem sempre nas luzes daqueles que se proclamam que podem transformar o espiritismo numa mera religião, está o conhecimento.